Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. É com alegria, irmãos e irmãs, que nós iniciamos o programa Oração Pai das Misericórdias. Hoje é o dia 21 de agosto de 2021, é sábado, e a igreja celebra a memória do Papa São Pio X. Esse Papa, chamado José Sarto, de família simples e também numerosa. Ele tornou-se sacerdote, depois ele foi nomeado bispo de Mantua, na Itália, e depois se tornou patriarca de Veneza. E quando ele estava lá em Veneza, ele foi eleito Papa no ano de 1903. Quando o chamavam de santo, ele dizia: não, eu me chamo José Sarto, não santo. Exerceu com maestria e também com santidade o seu ministério de vigário de Cristo. Interessante que ele promoveu a Sagrada Comunhão às crianças, que não era comum na época. E não apenas a Sagrada Comunhão às crianças, mas também a Sagrada Comunhão cotidiana para os adultos, que também não era comum na época. Fez importantes reformas na igreja e também motivou o ministério dos leigos. No ano de 1914, faleceu, encerrando, portanto, a sua missão na terra. Nós nos confiamos à intercessão de São Pio X, que ele interceda por nós, para que também cada um de nós possa, com generosidade, com alegria, com entusiasmo, realizar a vocação à santidade. E, ao mesmo tempo, pedimos a sua intercessão pela santificação do atual vigário de Cristo na terra, o Santo Padre, o Papa Francisco. Bem, vamos meditar o Evangelho que a liturgia da palavra nos oferece neste sábado. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 12. Mateus 23, do versículo 1 ao versículo 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com este último versículo, quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado, eu me recordei que na Canção Nova nós temos uma orientação de todos os dias realizar o diário espiritual, que é uma forma de leitura orante da Palavra de Deus.
E nós somos guiados por um livro do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, que é o reitor do Santuário do Pai das Misericórdias, um livro que se chama A Bíblia no Meu Dia a Dia. Antigamente, o título do livro era A Bíblia Foi Escrita para Você. E depois, o Padre Jonas, ele fez umas atualizações neste livro e deu o título de A Bíblia no Meu Dia a Dia. E, segundo as orientações que Monsenhor Jonas nos dá para fazer a leitura orante da Palavra de Deus, ele nos pede que identifiquemos no texto bíblico um princípio eterno. E o princípio eterno do Evangelho de hoje é este: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. É a partir desse princípio que nós devemos compreender o Evangelho de hoje. Ou seja, Jesus, ele está conversando com as autoridades religiosas. Ele está, na realidade, conversando com as multidões e os seus discípulos sobre o comportamento das autoridades religiosas dos judeus, que eram muitos deles eram incoerentes. Eles pregavam a palavra de Deus, eles ensinavam sobre a lei de Deus, a lei de Moisés, mas não colocavam em prática a lei de Moisés, não colocavam em prática a palavra de Deus. Ou seja, eram incoerentes. E por isso Jesus disse, né, aos discípulos e às multidões: olha, então, façam o que eles dizem, mas não imitem as suas ações, porque as suas ações não têm nada a ver com aquilo que eles ensinam a respeito da lei de Moisés, a respeito da palavra de Deus, né? Ou seja, eles se utilizam da própria condição de autoridades religiosas para benefício próprio, né? Se utilizam da própria função do ministério para benefício próprio e não por interesse do bem de Deus na vida do povo. É isso que Jesus critica em relação ao comportamento das autoridades religiosas de Israel. E a partir daí, Jesus então nos dá esse princípio eterno: quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Esta é a lógica do reino de Jesus. Esta é a lógica do reino dos céus. Que nós possamos viver o testemunho cristão por meio de uma vida de entrega para os nossos irmãos e irmãs, uma vida dedicada à promoção do bem, do maior bem possível aos nossos irmãos e irmãs, gestos concretos de amor, solidariedade, né, compaixão, misericórdia, para que os bens de Deus cheguem a tantos irmãos e irmãs, sobretudo os mais necessitados, os pobres, os enfermos. É isso que Jesus nos ensina. Nós não podemos, de modo nenhum, se utilizar do nosso status social, do nosso status familiar, simplesmente para benefício próprio, não. Na vida da sociedade, aqueles que têm alguma autoridade na vida da sociedade não podem usar dessa autoridade simplesmente para benefício próprio, mas é a oportunidade que Deus nos dá para promover o maior bem possível na vida das pessoas. Esta é a graça que nós pedimos a nosso Senhor e é por isso que nós rezamos juntos a oração ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E sobre vós, pela intercessão de São Pio X, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.